Olá pessoal, aqui é o Gustavo Moura da Silva e eu estou aqui para falar sobre a Bolsa Toyama. Bem, a Bolsa Toyama nada mais é do que uma bolsa de iniciação científica financiada, providenciada pelo governo da Prefeitura de Toyama. A Prefeitura de Toyama é uma das 47 prefeituras do Japão e ela tem um certo vínculo com a USP e providencia 5 bolsas anuais de iniciação científica que auxiliam assim na desenvolvimento científico, tanto para nós quanto para eles de modo geral. Bom, a Bolsa Toyama começa com um e-mail. Então, você precisa, em primeiro lugar, estar vinculado à área de japonês da USP. Isso eu vou mostrar mais para frente. Você precisa ser da área de japonês da USP, né? E aí você vai receber um e-mail assim do CEJAP informando sobre a Bolsa de Toyama, como este e-mail deste ano, de 2022, que é o atual ano e do qual eu faço parte. Como vocês podem ver, o e-mail foi mandado no dia 18 de março. O começo da inscrição começaria no dia 21 de março, indo até 30 de março de 2022. E eles pedem para mandar alguns documentos, assim como eles enviam um edital junto a este e-mail. Eu reportei a parte do edital, mas ele está no anexo do e-mail. Mas agora eu vou mostrar a parte do edital. Então, a bolsa funciona assim. Condições e pré-requisitos, né? Eu recortei algumas partes do edital para elucidar uns pontos. Então, condições e pré-requisitos. Você precisa ser um aluno regularmente matriculado no curso de letras da USP com habilitação em língua japonesa. Língua e literatura japonesa, basicamente, você precisa ser um aluno da letras USP japonês. Pode ser japonês-português, tudo bem, mas precisa estar vinculado ao japonês. Sua média ponderada precisa ser acima de 7, e claro, quanto maior sua média ponderada, mais vai influenciar, mas não é o único ponto que importa. Você precisa ter disponibilidade de tempo para exercer atividades de auxílio na biblioteca Teiichi Suzuki, explicarei isso um pouco mais para frente. Além disso, você precisa ter disposição para realizar uma pesquisa de iniciação científica durante um ano, do começo de abril até o final de março, mas basicamente é tão no final de março que é praticamente de abril a abril. E, obviamente, você fica assim, impedido de se candidatar, mesmo não sendo uma bolsa USP, né? A bolsa Toyama é uma bolsa do japonês, ela não é uma bolsa USP, então, tecnicamente, não influencia com outras bolsas USP, mas sim, influencia sim. Você não pode receber outras bolsas de iniciação científica e não pode estar inscrito ou aguardando resultados de bolsa e seleção de intercâmbio no exterior, por vários motivos, mas basicamente porque você precisa se dedicar a essa bolsa durante esse período de um ano e não pode ter outra bolsa de iniciação científica concomitante. Sua obrigação como bolsista, realizar uma pesquisa de iniciação científica nas áreas de língua, literatura ou cultura. Então, são as três principais áreas do japonês, língua, literatura e cultura. E isso será sob a orientação de um dos professores do curso de japonês. Você precisa realizar 3 seminários. Esses 3 seminários são mais ou menos, podem ser mais, podem ser menos, isso vai depender do ano. E, tecnicamente, também são, aqui mesmo diz, são 4, porque você também precisa fazer a participação no CICUSP. Eu ainda não fiz a parte do andamento da pesquisa de dezembro, porque eu estou em novembro, né? E eu também não apresentei o resultado da pesquisa em março, pelo mesmo motivo, assim como não participei ainda do CICUSP. Mas essa parte do apresentar o projeto de pesquisa atualizado, neste ano de 2022 a gente fez isso em 2 etapas, então teve uma em maio e teve uma em outubro. Então, basicamente, isso pode ser mais ou menos do que uma. Então, pode ser um pouco mais ou menos do que 3 seminários, mas esse projeto de pesquisa atualizado é mais um projeto de pesquisa atualizado mesmo do que um seminário. O seminário final, assim, vamos dizer, é mais o terceiro, e o segundo é meio que a preparação para o seminário final. Você precisa participar das reuniões trimestrais promovidas pela coordenação. Essas reuniões podem acontecer mais vezes ou menos vezes, dependendo, e isso vai depender da necessidade. Você precisa entregar uma monografia em português em fevereiro, além de um resumo em japonês, em meados de março de 2023. E, como eu tinha mencionado que eu ia falar mais pra frente, você precisa colaborar no auxílio à Biblioteca Teiichi Suzuki uma vez por semana durante a vigência da bolsa. Esse uma vez por semana, na verdade, é o total de 4 horas. Então, você pode cumprir 2 horas num dia, 2 horas no outro, 1 hora em 4 dias diferentes. Só que é meio complicado você chegar a ficar só 1 hora e já ter que sair. É mais recomendado ficar 2 horas ou as 4 horas diretas, se assim for possível. Dá para conversar, se você precisar faltar, acontece. Você pode cumprir as horas depois, dá para conversar de forma geral. Você precisa também participar de atividades culturais promovidas e realizadas pela Associação Toyama, que é Kenjinkai do Brasil.
além de, talvez, participar de atividades e eventos promovidos pelo governo da província de Toyama, de forma remota ou presencial, visando a sua divulgação e internacionalização. Esse set é uma coisa que aconteceu neste ano de 2022, não é uma coisa que necessariamente vai acontecer todo ano, mas pode acontecer do governo de Toyama, lá do Japão, requisitar alguma questão de você para você realizar aqui, e isso geralmente vai estar vinculado também à Associação Kenjinkai de Toyama. A Associação Kenjinkai é uma associação dos moradores que são originários, né? As pessoas que moram aqui no Brasil, mas que originalmente seus antepassados vieram da província de Toyama. Então, eles têm um vínculo com a província, com a prefeitura. É, de modo geral, esse vínculo faz com que eles tenham um certo contato com o pessoal de lá. E aí, então, a gente, por causa disso, né, como a gente é uma bolsa financiada pela Prefeitura de Toyama, a gente ajudar é o mínimo que a gente pode fazer. Essas atividades culturais, por exemplo, neste ano de 2022, eu ajudei no Festival do Japão. Eles criaram uma barraquinha lá, e aí na barraquinha você vendia comida, e aí você pode ajudar tanto na produção de comida, ou apenas no caixa lá, né, cuidando da parte de contato direto com o cliente. Além disso, eles também promovem mais duas atividades, geralmente, por ano, que é a festa de final de ano, o Bonenkai, geralmente uma festa com atividades para chamar pessoas, para fazer exercícios físicos ou questões relacionadas, e também o Shinnenkai. O Shinnenkai, essas duas atividades, tanto o Bonenkai como o Shinnenkai, por ainda ser em novembro, e eu não sei se exatamente vai acontecer este ano, no ano que vem, devido à pandemia, muita coisa assim acabou mudando, não teve exatamente, então ainda não sei exatamente como vai acontecer. Eu ainda não fui chamado, ainda não sei como é exatamente, não posso falar muito sobre. Bom, aí a gente vai aqui então para a parte da inscrição. Eu pulei o tópico 3, mas o tópico 3 estava apenas falando de três questões, que é o tempo da bolsa, o valor da bolsa. Então, isso é importante para vocês saberem, o valor da bolsa é de US$ 200 por mês. Então, nesse período de um ano, você vai receber US$ 200 por mês. Só que esse valor de dólar, né, claro, é vinculado ao período inicial da bolsa. Então, quando vocês entrarem em abril na bolsa e quando forem começar a receber lá em maio, aí nesse período vai fazer a cotação do dólar equivalente e vocês vão receber em todos os meses seguintes o equivalente do dólar daquela época, por questões administrativas. Então, para fazer a inscrição, o período é de 21 a 30 de março de 2022, nesse caso, mas obviamente não vai fugir muito disso, porque é sempre no final de março para fazer a inscrição para começar a bolsa no começo de abril. Não vai fugir muito disso, mas obviamente não será os mesmos dias exatamente. E aí estão os documentos necessários. Os documentos necessários também não devem fugir disso, porque você precisa do seu histórico escolar para mostrar que você tem uma média ponderada acima de 7, o seu RG, CPF e o projeto resumido de pesquisa em português. Você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Assim, no item 3 também tinha as etapas necessárias do que vão avaliar, né? Você vai ter que fazer no dia que você entrega a sua inscrição, e aí no dia 1 de abril, que seria o período da seleção, você faz uma prova em japonês para medir o seu nível. Você faz uma entrevista sobre o seu projeto, então você vai apresentar um projeto de pesquisa sobre algum tema em específico. Você não precisa ter um orientador, não é necessário ter um orientador para a pesquisa, eles vão indicar o orientador para você, mas é importante você saber como fazer um projeto de pesquisa. E eles também irão avaliar, é claro, o seu histórico escolar, no geral, no todo, para ver as suas notas. Então, por isso, você precisa, aqui nos documentos necessários, entregar o histórico escolar e o projeto resumido de pesquisa em português. É um máximo de 5 páginas, incluindo a bibliografia, então é um projeto simples e tudo mais. Aí tem os opcionais, pelo menos opcionais em 2022. Pode ser que nos anos seguintes mudem isso um pouco. O certificado da prova de proficiência em língua japonesa. Então, esse certificado aqui eles não especificam, mas se for N3 melhor. E o seu currículo Lattes. O currículo Lattes, muitos graduandos não vão ter ainda um currículo Lattes, justamente porque não tem alguma coisa produzida, mas se tiver, é um adicional, né?
No caso, eles falam que a ausência de qualquer documento obrigatório implicará a reprovação automática da seleção. Então, você não precisa ter o certificado da prova, pelo menos no ano de 2022, e não precisa ter o currículo Lattes. Mas você precisa apresentar o RG, o CPF, o formulário, eles mandam o formulário pelo mesmo e-mail que eu apresentei anteriormente, e o projeto de pesquisa resumido em português. Você envia esses documentos em PDF para os endereços mencionados até a meia-noite do último dia disponível. E bem, é basicamente isso. Eu acho que eu tratei sobre tudo da Bolsa. É importante mencionar que a Bolsa também é uma ótima oportunidade para você desenvolver a sua capacidade de criação de uma iniciação científica. É, é um dinheiro bacana, é um dinheiro que te ajuda bastante. Muita gente acaba dependendo bastante desse dinheiro da Bolsa, porque realmente ajuda, e é um dinheiro que te ajuda a se dedicar justamente para a Bolsa. Porque como você vai ficar um ano fazendo isso, é quase como se você tivesse tendo que dedicar boa parte do seu tempo para fazer a bolsa, mas não o tempo todo, é claro, porque ao mesmo tempo um ano é bastante tempo. Desde que você tenha um cronograma organizado e você consiga administrar tudo no seu devido tempo, você vai conseguir administrar. Você irá ter o seu orientador, de acordo com o seu projeto, provavelmente escolherá um orientador mais de acordo com aquilo que você quer. Então, por exemplo, se você for para uma área de língua, provavelmente vão te tipo, disponibilizar um orientador que tenha mais relação com a área de língua. Se você for para a área mais de cultura, provavelmente um orientador que tenha mais relação com a área de cultura. Mas todos os professores do japonês são bem competentes em todas as áreas, de modo geral. Então, é capaz que você pegue um professor que não tenha muita relação com uma área específica, mas como eles são muito experientes e todos são muito bons, você com certeza irá aprender bastante. E, claro, se comunique bastante com o seu orientador, tente tirar o máximo possível, converse bastante, vá sempre atrás, porque é a melhor coisa que você pode fazer durante esse período da iniciação científica. E isso vale, é claro, para toda a iniciação científica. Muito obrigado por assistir. Meu e-mail está disponível aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar para mim. Então é isso. Até a próxima.